E aí, pessoal, o preço de Michael e, claro, os investimentos do Grêmio. Vocês já pararam para pensar quanto o Grêmio já gastou para montar o time? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Neste ano de 2023, você já se permitiu sentir o novo? Se ainda não, a Hyundai este mês está com condições especiais para você adquirir o seu novo carro e começar a sentir a sofisticação, a exclusividade, a segurança que só um Hyundai tem. Olha só as condições da HMB Carway. HB20 com bônus de até 6 mil na troca do seu usado. Creta Action a partir de 109.990. São as últimas unidades com preço antigo. E HB20 Sense 2023 com entrada mais 48 vezes, R$ 999. Sinta a experiência de Hyundai realizando o test drive na HMB Carway, em Porto Alegre, Ipiranga 5570, mas tem Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Gente, nós vamos falar do preço do Michael, nós vamos falar dos investimentos do Grêmio, porque, de fato, o Grêmio movimentou muito o seu mercado e a sua realidade, e nós precisamos colocar aqui ponto a ponto. É preciso falar sobre isso. O Grêmio mudou a sua rotina de maneira importante. Agora, quando a gente ouve quanto que de fato está rolando nessa questão do Michael, bom, aí muda tudo de figura. Porque aí a gente começa a entender muito mais sobre a realidade e por que o Grêmio, através do presidente Alberto Guerra, está também trancando essa lógica. Não esqueça de fazer parte do clube de membros, hein? Não esqueça, Clube do CCD, aqui tem um membro, vamos fazer parte ali, vai ter surpresas nas lives, começa inclusive hoje, né? Com alguma surpresa pra gente. Eu queria começar falando dessa mudança de rotina. O presidente Guerra entrou no dia 16 de novembro. Ali pediu um empréstimo de 60 milhões. Para compor 13º e tal, algumas coisas atrasadas. 60 milhões. Depois disso, o Grêmio começou a contratar. Aí contratou o Carbajo e o Cristaldo. Aqui tem 18 milhões de reais para contratar o Carbajo e 20 milhões e 600 para contratar o Cristaldo. Tá? Então aqui tem, vamos fazer a grosso modo, aqui tem 38 milhões. Aí o Grêmio contratou o PP, tem mais 10 milhões. Aqui dá 48 milhões de investimento. Como que o Grêmio pagou isso aqui? O Grêmio colocou no fluxo de caixa. O Grêmio não deu entrada. O Grêmio fez um parcelamento e colocou isso no fluxo do clube. Então o Grêmio não deu os 48 cash, mas o Grêmio vai ter que pagar. Desses dois negócios aqui, o Celso Rigo, do Arroz Prato Fino, é garantia dos dois estrangeiros. Mas é simplesmente uma garantia. Isso aqui é conta do Grêmio. Então, 48 milhões, mais os 60 do empréstimo, mais os 50 do empréstimo do ano passado, ainda do Romildo, nós estamos falando aqui de praticamente 160 milhões. Beleza, vamos tirar esse do Romildo aqui e vamos ficar com os dois do Guerra. O investimento de 48 e o pagamento e o banco 60 milhões. Aqui tem 100 milhões de reais. Aí nós vamos para os outros. O Reinaldo veio por luvas e salário, o Bruno Vini veio por luvas e salário, o Galdino veio por luvas e salário, o Vina veio por luvas e salário, o João Pedro veio por luvas e salário, o Fábio veio por luvas e salário, o Gustavinho da mesma maneira e o Soares, que é um negócio um pouco diferente, porque é um alto investimento mensal, só que o Grêmio tem algumas empresas que estão compondo um pouco desse valor. Ainda aqui não aconteceu deste terceiro investidor. Então o Grêmio está desistindo um pouco do pagamento. É sempre preciso dizer,
Quando o Grêmio vende alguma coisa para o Soares fica com uma participação também. Quando o Grêmio vende um patrocínio direto, o Soares não fica com participação. Então, o Grêmio talvez esteja desistindo daquela composição original lá do Soares e esteja agregando patrocínios para pagar mais pelo Soares, mudando um pouco a estratégia original. Mas isso a gente pode falar sobre isso mais tarde. Eu só quero aqui colocar, porque eu quero chegar no preço do Michael. O Renato, na última entrevista, depois de falar que está cobrando dos dirigentes, aquele papo do Renato todo, ele disse: tomara que os clubes se acertem. Eu torço para que os clubes se acertem. O jogador está certo. Então, o Renato tem a garantia do jogador, claro que por R$1 milhão, não é barato. Não estou falando de salário nem de luva. Eu estou falando de investimento. E a negociação, segundo uma fonte, que é uma fonte muito, muito boa, ela gira em torno de $9 milhões. Então, aqui, tu teria mais 46 milhões. Ah, mas isso pode também entrar no fluxo? Pode. Mas aqui, tu já tem praticamente de investimento para a montagem desse grupo, que ainda falta peças, falta o segundo atacante, que seria o Michael, falta um reserva para o Soares, falta um goleiro, falta, de repente, um reserva para a zaga. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Aqui já tem 150 milhões, sendo que de investimento, 100 milhões. Um pouquinho menos do que isso. Eu não estou considerando as luvas, gente. Eu não estou considerando as luvas. Porque se tu bota as luvas como parte de investimento, e né? Tu tem que botar do Reinaldo, tem que botar do Vina, que são os mais caros, e tu tem que botar as dos outros, que são um pouco mais baratos, e obviamente tu tem que botar a do Soares. O Soares tem um salário que não é o valor total, esses 2,5, mas o Grêmio tem reforços, que são as luvas, e que merecem ali na frente investimentos também. Então aqui, nós estamos falando aí, sem fazer muita força, de 200 milhões. Se tu considerar um empréstimo de 60. 200 milhões se aproxima de 20 milhões por mês de investimento. Investimento. Para vocês terem uma ideia da importância do engajamento da torcida nesse processo que o Grêmio desenvolveu. 200 milhões. A gente está valorizando aqui os 20 mil novos sócios, que representam, bruto, um pouco mais de 2 milhões mês. Ou seja, o Grêmio incrementou perto de 24 milhões. Com o quadro social, eu sei que é bruto, isso aí tem um monte de desconto, mas... E aí tu tem o outro patrocínio, conseguimos 20 milhões. Vocês se deram conta que o Grêmio compôs dos 200 que gastou, ou perto dos 200 que vai gastar, 160, considerando as luvas 200 milhões, o Grêmio compôs 40 milhões com novas receitas. Esse aqui é o ponto, considerando, claro, que o Grêmio compre por $9 milhões lá, a gente sabe que isso aqui tem muita coisa para caminhar. Mas é por isso que Alberto Guerra está trancando. Porque, que legal, conseguimos agregar 40 milhões. Sim, gastamos 200 e ainda é incompleto. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que foi entrar e trabalhar. O Grêmio aqui vai ter, sim, uma série de problemas e vai precisar ou da Libra, ou do direito de TV, de uma negociação melhor. Vai precisar, porque senão a conta não vai fechar. Ela não fecha. O Grêmio tem que vender jogador? Tem. Mas a gente está vendo aí, com a utilização desses jogadores, a chance de vender o Bitelo.
Gabriel perdendo espaço, os goleiros não valem muito, agora tem aí o Gustavo Martins, mas não vai vender por 15 milhões de euros. O Ferreira, que a gente não sabe se joga ou não. O fato é que o investimento que o Grêmio desenvolveu e todo esse processo aqui, pô, vamos valorizar. Vamos valorizar. Isso aqui é muito forte, cara. E vocês viram aqui, eu não fiz nenhuma... Não foi pro detalhe. Conta de padeiro. Nada de detalhe aqui. Praticamente 200 milhões de investimento confirmada a contratação do Michael. Nós temos que nos engajar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.